O mundo na minha escola primária. Eu gostava muito da porta da minha escola primária. Era de cantaria e redonda em cima. Era uma escola só para meninos. Havia outra escola só para meninas. Havia muitos meninos e muitas meninas. Alguns andavam descalços. Não havia eletricidade na terra e não havia televisão. Telefone havia. Lembro-me do telefone número 4. Havia poucos rádios e eram grandes, da gente rica. Trabalhavam a pilhas. Quando acabavam as pilhas, ficavam sem saber as horas certas. Mas as horas eram todas boas. Eram as horas dadas pelo sol e pela lua, quando não havia névoas. Quando havia, ou quando chovia muito que Deus a dava, não fazia diferença. Um dia nascia depois de outro dia, e o mesmo acontecia com as noites. Eram sempre alternados. Também havia as horas dadas pela barriga. Essas eram as horas piores, com fome. Notícias quase não havia em talhas. Nem era preciso. Quando alguém morria, tocava ao sino. Tocava de maneira diferente, consoante o morto era homem ou era mulher. Se o morto era de outra terra, a notícia lá chegava e logo se espalhava. Era assim o mundo. O mundo estava tudinho ali na minha escola, no saber da senhora professora e no mapa dependurado por um fio numa parede da sala de aula, ao pé do quadro. Um dia calhou cair com o ponteiro a forçar o mondego a passar pela terra dos doutores. Meninos, poucos podem ser doutores, mas têm que estudar todos muito para serem homens. Dizia a senhora professora, nós todos em silêncio. Também lá estava na parede um retrato. Era de um governador que a gente ali na terra não conhecia bem, que a gente não precisava. Bastava ao senhor regedor. As festas eram sempre no verão. O Natal era a seguir à consoada e a Páscoa o senhor padre dizia, logo a seguir ao domingo de Ramos. Os ramos eram raminhos de oliveira e era em latim a missa aos domingos e nos dias santos. Ao entrar na igreja, os homens tiravam o chapéu dos domingos e dias santos. Benziam-se à entrada com a água benta da pia. As mulheres ficavam na parte de trás da igreja. A água era a das fontes, que era fresca mas pouca no verão, e não se podia gastar muita água para lavar as casas para a festa. E também ficava longe e os cântaros pesavam nos quadris. As necessidades eram feitas na loja dos animais e no campo, tudo muito natural. Era bom o campo, com vinhas e oliveiras. As pitas andavam em liberdade na rua. Quando era ao tempo,
havia os figos, as alfaces, os pepinos, os feijões, etc. Foi a minha professora que me ensinou a usar o etc. Ensinava-nos muita coisa, a senhora professora. Também tinha uma régua. A mão era certinha. Erros ninguém tinha. Gostei muito da minha escola e da minha professora. Ensinou-me a ler, a contar e a escrever. As contas e os problemas eram muito difíceis. Ensinou-me também a aprender. Tive sorte com a minha escola e com a minha professora. Por acaso eram duas professoras. Gostei das duas. Lembro-me delas. Um dia quis ter uma escola igual à minha. Hoje vendem as escolas. Hoje já não há meninos nem meninas, mesmo todos juntos a brincar juntinhos aos crescidinhos. Nem escolas. Há outras réguas. Também não há gente, há lixo. Dizem que é da cidade. Tanto campo que havia. Lembro-me também que a senhora professora dizia que havia uma província toda planinha, que era o celeiro de Portugal, cheinha de trigo. Mas dizia a senhora professora também que lá havia fome. Isso eu nunca entendi bem, mas ela sabia. Parece que agora quase tudinho mudou. Do Portugal do mapa só vejo um risco grosso junto ao mar, sem barcos, ou com outros barcos. Desapareceu quase tudinho. Deve ser da minha vista já cansada. É assim a vida. Só vejo uma coisa que se mantém. O mundo, esse, continua dependurado por um fio. Por outro fio. Cairá? José Rodrigues Dias, no livro Braços Abraçados, Tartaruga Editora, de 2010.